Bom dia, eu vou falar hoje sobre passeios aleatórios. Então, para contar a vocês o que são passeios aleatórios, a gente vai imaginar uma moeda e a gente vai jogar essa moeda sucessivamente, obtendo uma sequência de caras e coroas. Então, imagine, por exemplo, que você tirou no primeiro lançamento uma cara e sempre que eu tirar uma cara, eu vou representar isso por um K. E quando for uma coroa, eu vou representar por um C. Então, nós vamos jogar, vamos dizer, 7 vezes e vamos supor que a gente tenha obtido no primeiro lançamento cara, no segundo coroa, terceiro cara, 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 coroa, cara, coroa. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 lançamentos. Tá? E cada lançamento, a gente vai imaginar que essa moeda seja uma moeda honesta, então que a probabilidade de você tirar cara é igual a 1/2 e a probabilidade de você tirar coroa é 1/2. Então a gente vai representar isso por letras X. X1 vai indicar se eu tive uma cara no primeiro lançamento ou uma coroa. O 1 indica que é o primeiro lançamento. Então eu vou representar o X1 como ele vai ser mais 1. Se no primeiro lançamento eu obtiver uma cara, e ele vai ser menos 1 se no primeiro lançamento eu tiver obtido uma coroa. Então, no exemplo em que eu apresentei aqui para vocês, no primeiro lançamento eu obtive uma cara e, portanto, o X1 vale mais 1. Então, nesse exemplo, nessa sequência, o X1 seria igual a mais 1. Da mesma forma, o X2 vai ser igual a mais ou menos 1. Mais 1 se eu tiver obtido no segundo lançamento uma cara. E menos 1 se no segundo lançamento eu tiver obtido uma coroa. Então, no nosso exemplo, no segundo lançamento nós obtivemos uma coroa e, portanto, X2, que indica o resultado do segundo lançamento, X2 é igual a menos 1. Então, no nosso exemplo, X2 é igual a menos 1. E eu vou continuar assim, dizendo que se no enésimo lançamento eu tiver obtido uma cara, Xn vai ser mais 1 e Xn vai ser menos 1 se eu obtiver uma coroa. Então, de modo geral, Xn vai representar o valor do lançamento, do enésimo lançamento, do lançamento no instante n. Então, vai ser igual a mais 1 se no lançamento n eu obtiver uma cara e vai ser igual a menos 1 se no lançamento n eu obtiver uma coroa. Então vamos ver o que acontece no nosso exemplo. No primeiro lançamento eu obtive uma cara, então x1 é mais 1. No segundo, uma coroa, x2 é menos 1. No terceiro lançamento eu obtive uma cara, então x3 é mais 1. No quarto lançamento, uma cara. No quinto lançamento, de novo, uma cara. No sexto lançamento, uma coroa, então x6 é menos 1. No sétimo lançamento, obtivemos uma cara, então x7 vale mais 1. E x8, eu obtive no oitavo lançamento uma coroa, então x8 vale menos 1. E eu podia continuar assim, definindo x9, x10, etc., pensando que eu vou lançar essa moeda um grande número de vezes. Tá? Então, essas variáveis vão indicar os valores sucessivos do lançamento. Então, se eu souber, aqui eu olho x1 é igual a mais 1, então eu sei que no primeiro lançamento eu obtive uma cara, aqui x2 é igual a menos 1, então eu sei que no segundo lançamento eu obtive uma coroa. E agora eu quero utilizar
esses valores de x1, x2, x3, etc., para definir um passeio nos inteiros. Eu representei aqui os valores do nosso exemplo, tá? Eu simplesmente recopiei e estou representando aqui o que vai ser o nosso passeio. Então, o que a gente tem que pensar é que tem um indivíduo que começa no zero e ele vai pulando nos diferentes instantes. Então, no eixo x, eu estou representando o tempo. Então, aqui está no instante zero, o nosso passeador vai começar do zero e ele vai saltar. Então, no instante 1, ele vai estar numa outra posição, no instante 2, numa outra, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8 e assim por diante. E como é que ele vai saltar? Bom, como eu disse, ele começa em zero e ele vai olhar o primeiro lançamento. O primeiro lançamento foi uma cara, então sempre que ele encontra uma cara, ele salta para cima, ele salta de mais um. Então, o x1 é igual a mais 1, significa que ele vai saltar para cima e vai se encontrar no instante 1 na posição 1. O segundo salto é para baixo, porque x2 vale menos 1. Então, ele vai saltar de menos 1 e vai se encontrar, então, no instante 2 em 0 de novo. A posição dele a gente lê aqui no eixo y, no instante 2, ele está na posição 0. x3 vale mais 1, significa que agora ele pulou, porque o x3 vale mais 1, então ele vai pular de 1 de novo e vai novamente voltar para a posição 1. x4 vale mais 1, significa que ele vai dar um pulo para cima de mais 1 de novo, porque o x4 vale mais 1. Então, na posição, no instante 4, ele vai estar na posição 2. Como o x5 vale mais 1, significa que ele vai dar um salto de mais 1 e no instante 5 ele vai se encontrar na posição 3. Agora, x6 vale menos 1, significa que ele deu um salto para baixo do instante 5 para o instante 6. Então, no instante 6, ele volta para a posição 2. Em 7, ele dá um salto para cima novamente. Então, no instante 7, ele volta para a posição 3. E no instante 8, ele volta para a posição 2, porque ele dá um salto para baixo. Então, esse aqui é um passeio, é o nosso passeio, e é um passeio aleatório, porque ele depende de uma moeda. Sempre que a moeda dá cara, o nosso passeador salta para cima, e quando dá coroa, o passeador salta para baixo. Então, vou representar a posição do passeador por S. Então, Sn vai ser a posição do passeador no instante n. Então, no nosso exemplo, ele começa no instante 0 na posição 0, no instante 1 ele está na posição 1, no instante 2 ele volta para a posição 0, no instante 3 ele subiu para 1, no instante 4 ele pulou para 2, no instante 5 ele pulou para 3, no instante 6 ele voltou para 2, no instante 7 ele pulou para cima, então ele está em 3, e finalmente no instante 8 ele voltou para 2. E eu poderia continuar assim, lançando essa moeda uma nona vez, uma décima primeira, para continuar esse caminho até onde eu quiser. Então, esse é o nosso passeio aleatório, e o que eu vou querer agora calcular é qual é, por exemplo, a probabilidade, qual é a posição num dado instante 8, por exemplo, do nosso passeador. Com que probabilidade esse passeador vai estar na posição 4, na posição 2, na posição 0. Então, essa vai ser o nosso primeiro desafio, a nossa primeira conta é tentar calcular qual vai ser a distribuição do passeador num certo instante.
Vocês vejam que essa é uma distribuição que depende dos lançamentos, então a gente teria uma posição diferente se a gente tivesse feito outro lançamento. Então eu podia agora lançar de novo a moeda e digamos que eu obtivesse agora mais um, isso é cara, cara, coroa, cara, coroa, coroa, cara e coroa. Então com esse outro lançamento a gente teria um passeio diferente. O passeio começaria igual, porque nos dois lançamentos eu obtive cara no primeiro lançamento, então nesse segundo passeio a gente também subiria, mas já aparece uma diferença no segundo lançamento. Na primeira vez que eu lancei a moeda eu obtive uma coroa, dessa vez eu obtive uma cara, então em vez de descer eu estaria subindo. No terceiro lançamento, nova diferença, enquanto que eu obtive cara na primeira vez, agora eu obtive uma coroa, significa que eu vou descer. E por aí vai, quer dizer que eu posso completar esse desenho acompanhando aqui os saltos. Sempre que eu tenho mais um, isso é uma cara, eu salto para cima, e quando eu tenho um menos um, eu tenho um salto para baixo. Significa que nesses dois passeios eu posso ter posições diferentes para os dois passeios. Então para saber a posição final, basta somar. Então quantas vezes aqui eu passei de 0 para 1, para 2, para 1, para 2, para 1, para 0, para 1, para 0. Então nesse passeio vermelho, com esses lançamentos, esses novos lançamentos, no instante 8 eu estaria em 0, ao invés de estar na posição 2, como no primeiro lançamento. Talvez só para ilustrar, vamos desenhar esse passeio inteiro. Então pulei mais um, menos um, mais um, menos um. Então no instante 5 eu vou estar em 1, no instante 6 eu vou estar em 0, no instante 7 em 1 e no instante 8 em 0. Então, seguindo esses lançamentos, eu obtenho um passeio diferente do primeiro e ao invés de chegar em 2, nesse passeio vermelho eu chego em 0. Então o que eu quero saber é com que probabilidade eu vou chegar em 0 no instante 8 ou em 6 no instante 8, e aí essa conta que nós vamos fazer agora. Então vamos olhar para esse passeio, nós pulamos 8 vezes e vamos tentar calcular qual é a probabilidade de S8 ser igual a um certo número K. Então eu quero calcular qual é a probabilidade de no instante 8 eu estar numa certa posição K. Primeiro, vamos perceber que eu posso... Tem duas trajetórias, uma que sobe o máximo possível e a outra que desce o máximo possível. Essa primeira trajetória é uma trajetória que corresponde ao caso em que todos os lançamentos foram cara. Se todos os lançamentos foram cara, significa que eu sempre subi. Então no instante 1 eu estou na posição 1, no instante 2 na posição 2, no 3 na posição 3 e assim sucessivamente até no instante 8, onde eu estou na posição 8. Então não tem nenhum outro passeio que fica acima desse passeio, porque esse é o passeio que sempre sobe. E tem também outro passeio, que é o passeio que sempre desce, que seria obtido se todos os lançamentos, se os 8 lançamentos tivessem dado coroa, e nesse caso eu teria chegado à posição menos 8. Então significa que aqui no instante 8, eu necessariamente vou estar entre menos 8 e 8. Eu vou estar em 8 se eu tirei cara em todas as vezes. Então a probabilidade de eu chegar no instante 8 à posição 8 corresponde, como a gente viu, à probabilidade de eu tirar 8 caras sucessivas. Isso é, de x1 ser igual a 1, x2 ser igual a 1, e assim sucessivamente até x8 ser igual a 1. Tá? Então isso significa que nos 8 lançamentos, do primeiro até o oitavo, eu tirei cara. Vamos calcular
quantos possíveis lançamentos, quantas possíveis sequências eu consigo obter. Tá? Então, eu tenho 8 posições possíveis, então eu tenho 8 posições, e para cada uma delas eu tenho 2 possibilidades, ou cara ou coroa. Então, para a primeira posição eu tenho 2 possibilidades, para a segunda eu tenho 2 possibilidades, e assim até para a oitava, onde eu tenho 2 possibilidades. Isso significa que eu tenho 2 à potência 8, então é 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, 2 à potência 8, sequências diferentes. Essa aqui é uma primeira sequência, onde todo mundo foi cara. Eu teria uma outra sequência, onde os 7 primeiros lançamentos são caras e o último coroa. Um outro lançamento em que as 6 primeiras são cara, a 7ª é coroa, a 8ª é coroa, e assim por diante. Para cada posição dessa eu tenho 2 possibilidades, então me dá um total de 2 à potência 8 possibilidades. E como eu disse, a probabilidade é a mesma de eu tirar uma cara ou uma coroa, significa que cada uma dessas sequências de caras e coroas tem a mesma chance de acontecer. Significa que essa, por exemplo, onde todo mundo é cara, ela tem uma chance no número total de chances. E, portanto, a probabilidade da sequência cara, cara, cara vai ser igual a 1, que é essa sequência, sobre o número total de sequências, que é 2 à potência 8. E assim como essa sequência tem 1 sobre 2 a 8, qualquer outra sequência tem 1 sobre 2 a 8 chances de acontecer. Agora, para eu chegar na posição, no instante 8, na posição 8, é preciso que só tem uma sequência que me leva lá. Então, significa que a probabilidade de S8 ser igual a 8, que corresponde à probabilidade de todo mundo ter saído coroa, é 1 sobre 2 a 8. Agora vamos ver qual é a probabilidade de S8 ser igual a 6. Então, eu calculei aqui a probabilidade de S8 ser igual a 8, vamos calcular agora a probabilidade de S8 ser igual a 6. Então, o que eu preciso fazer é contar quantas sequências de caras ou coroas, ou quantos caminhos me levam a essa posição. Então, posso ilustrar aqui um caminho possível, é você ter tirado cara, 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 cara e finalmente coroa. Então, eu tirei 7 caras seguidas e uma coroa. E nesse caso, eu vou subir 7 vezes e descer uma, portanto, eu vou ter mais 7 menos 1, que vai me dar 6, no instante 8, eu vou estar na posição 6. Mas essa é a única sequência que me leva a essa posição final. Então eu vou apagar aqui o cálculo que a gente já fez e só lembrar que a probabilidade de S8 ser igual a 8 é 1 sobre 2 a 8. E agora eu estou querendo calcular qual é a probabilidade de S8 ser igual a 6. Tá? Então, o que eu preciso é calcular quantas sequências de lançamentos, de 8 lançamentos de uma moeda, me levam à posição 6. Então, eu acabei de ver um caminho que me leva à posição 6, que é o caso em que eu tenho cara, cara, cara. Então, tenho 7 caras. Então, aqui tem 6, 7 e uma coroa. Então, se eu tiver 7 caras e uma coroa, eu chego na posição 6. E agora a minha pergunta, esse é a única forma de eu chegar à posição 6 no instante 8 ou existem outras? Bom, eu podia ter feito um caminho um pouco diferente. Ao invés
de pular no oitavo lançamento menos 1, eu podia ter pulado no sétimo, então eu tive cara, 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 coroa e cara. Então, essa sequência é a sequência em que no sétimo lançamento eu tenho uma coroa, em todas as outras eu tenho um cara. Então, eu tenho uma coroa no sétimo lançamento e o resto tudo é cara. E esse é a única possibilidade? Não, como vocês já devem ter imaginado, existe a possibilidade de eu ter tirado uma coroa no sexto lançamento e depois ter tirado tudo cara. Ou no quinto, ter tirado tudo cara, ou no quarto, ou no terceiro, ou no segundo, ou no primeiro. Significa que todos os lançamentos em que eu tenho uma única coroa e o resto tudo cara, me levam à posição 6. E quantos lançamentos eu tenho? Eu tenho 8 lançamentos, 8 sequências diferentes, porque a coroa pode ter acontecido no último lançamento, que é o oitavo, ou no penúltimo, que é o sétimo, ou no antepenúltimo, que é o sexto, assim por diante, até ter acontecido no primeiro lançamento, sendo seguido de 7 caras. Todos esses caminhos me levam à posição final 6, e quantos caminhos eu tenho assim? Bom, é fácil, porque simplesmente eu tenho 8 posições diferentes para colocar a coroa e o resto tudo vai ser cara. Então eu tenho 8 caminhos que me levam à posição 6. Portanto, como cada caminho tem a mesma probabilidade, que eu já calculei que é 1 sobre 2 à potência 8, a probabilidade de no instante 8 eu estar na posição 6 é 8 sobre 2 à potência 8. Então, vocês vejam que é 8 vezes mais provável no instante 8 eu chegar à posição 6 do que à posição 8. Vamos olhar agora qual é a probabilidade. Deixa eu escrever essa probabilidade aqui. De, no instante 8, eu estar na posição 4. Então, aqui eu tenho a posição 5 e aqui eu tenho a posição 4. Qual é a chance de, no instante 8, eu chegar à posição 4? Então, primeiro eu posso pensar num caminho que vai me levar à posição 4. Eu posso, nos 6 primeiros lançamentos, ter tido cara e nos 2 últimos ter tido coroa, porque isso me levaria à posição 4. Então, seria eu obter cara, 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 cara nos 6 primeiros lançamentos e depois coroa, coroa. Porque com esse lançamento eu vou subir passei no instante 1, passei para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4. Então aqui, eu de fato, essa sequência vai me levar à posição 4. E aí, de novo, essa é a única sequência? Não. Assim como a gente viu para a posição 6, eu posso deslocar essas coroas e pensar que elas ocorreram não no 7º e 8º lançamento, mas no 6º e no 7º. E posso ficar deslocando essas 2 coroas. Mas tem outras possibilidades, essas não são as únicas possibilidades. Né? Na verdade, eu posso colocar essas 2 coroas onde eu quiser. Então, eu posso, por exemplo, começar com uma cara, coroa, cara, 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 coroa, cara, cara. Então, eu botei 2 coroas afastadas uma da outra, nesse exemplo, no 2º lançamento e no 6º lançamento. Então, vamos ver onde a gente vai chegar. A gente começou em 0, pulamos para 1, 0 de novo, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Então, essa é outra sequência que me leva a 4. E realmente, vocês podem ver que qualquer caminho que desça 2 vezes e que suba 6 vezes, vai me levar a 4. Né? Porque subir 6 vezes vai dar mais 6, descer 2 vezes menos 2, 6 menos 2 dá 4. Então, o que eu preciso ver é quantos caminhos
são tais que eu tenho 2 coroas e o resto tudo cara. E quantos são? Bem, olha meu raciocínio, para quem conhece um pouco de análise combinatória. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições possíveis. Dessas 8, eu vou escolher 2 onde eu vou botar as coroas. Então, por exemplo, eu podia escolher a 3 e a 5 para botar coroas. De quantas maneiras eu posso escolher 2 posições de 8? Combinação de 8, 2 a 2. Então, eu tenho combinação de 8, 2 a 2, formas diferentes de tirar 2 tracinhos de 8 tracinhos. Vocês podem contar, né? Se vocês quiserem se certificar disso, vocês contem primeiro quantos tem com a distância 0, então você começa 7, 8, 6, 7, vem até 1, 2, contas quanto tem, depois vem quantas tem com uma posição entre as 2 coroas, quantas tem com 2 posições entre as 2 coroas, até o último caso, em que você tem 6 posições entre as 2 coroas, conta cada uma dessas e se certifica que isso dá bem combinação de 8, 2 a 2. Então, cada caminho desse tem uma probabilidade 1 sobre 2 oitavos, e aí você conclui, então, que a probabilidade de S8 ser igual a 4 é combinação 1 sobre 2 a 8 vezes combinação de 8, 2 a 2. E você note o seguinte, que 8 é a combinação de 8, 1 a 1. Então, isso aqui eu podia ter escrito como 1 sobre 2 à potência 8, combinação de 8, 1 a 1. E 1 é a combinação de 8, 0 a 0. Então, isso aqui eu podia ter escrito como 1 sobre 2 oitavos, combinação de 8, 0 a 0. E aqui você vê surgindo uma fórmula que te permite calcular todas essas probabilidades. Então, a probabilidade de S8 ser igual a 2 vai ser 1 sobre 2 à potência 8, 8, 3 a 3. Probabilidade de S8 ser igual a 3, desculpe, a 0, vai ser 1 sobre 2 a 8, 8, 4 a 4. E a gente poderia continuar, deixa eu continuar desse lado. Probabilidade de S8 ser igual a menos 2 vai ser 1 sobre 2 a 8 vezes combinação de 8, a gente está em 4, vai passar para 5. Probabilidade de S8 ser igual a menos 4 vai ser 1 sobre 2 a 8, 8, 6 a 6. Probabilidade de S8 ser igual a menos 6 vai ser 1 sobre 2 a 8, 8, 7 a 7. E, finalmente, a probabilidade de S8 ser igual a menos 8 vai ser 1 sobre 2 a 8, 8, 0 a 0. E vocês... 8, 8 a 8, desculpe. E vocês notem que como a gente, por simetria, a probabilidade de você chegar em menos 8 deve ser a mesma de você chegar em 8, e isso é verdade, porque a gente sabe que 8, 8 a 8 é igual a 8, 0 a 0, que é igual a 1. Da mesma forma, você chegar em menos 6 é 1 sobre 2 à potência 8, combinação de 8, 7 a 7, e você tem 6, que é a combinação de 8, 1 a 1, e a gente sabe que combinação de 8, 1 a 1 é a mesma coisa que combinação de 8, 7 a 7. Então, isso nos permitiu calcular a distribuição da posição no instante 8. O mesmo raciocínio, uma mesma conta, permitiria calcular a distribuição no instante 10, 12, 14 e assim por diante. E com esse tipo de raciocínio, a gente poderia calcular a distribuição a qualquer instante. No instante 9, no instante 15, em qualquer instante que você quisesse, simplesmente por esse argumento combinatório. Então, isso permite a gente ver qual vai ser a distribuição, e você pode notar que, por simetria, essa é a maior probabilidade. Tá? Então, você tem mais chances de estar em 0 no instante 8 do que você tem de estar no instante 8 no ponto 2, 4, 6 ou 8. Tá? Quanto mais afastado do 0, menor a chance
a probabilidade de lá estar no instante 8, e você pode verificar isso para qualquer instante n. Bom, e o que eu estou apresentando esse exemplo para vocês para tentar resolver, elucidar o seguinte problema. Vamos supor que temos esse passeador e ele, no primeiro instante, resolveu pular de 0 para 1. Então, no instante 1, ele está em 1. E a minha pergunta é, ele volta com certeza para o início do passeio ou ele pode, com uma probabilidade positiva, nunca mais voltar de onde ele saiu? Então, ele pulou para 1, o mesmo raciocínio vale se ele tivesse pulado para menos 1, por simetria. Então, vamos admitir que ele pulou para mais 1. E minha pergunta é saber, bom, será que ele volta com certeza para 0? Ou será que existe uma probabilidade positiva dele nunca mais voltar para 0? Então, o meu argumento, eu vou mostrar para vocês que ele sempre volta para 0. E o meu argumento vai ser um argumento de simetria. Eu vou olhar, então no instante 1, ele está em 1. Então, eu vou olhar as duas posições que estão à distância 1 de 1. Então, a posição 0 e a posição 2. E vou dizer, olha, no instante 2, ele vai estar ou em 0 ou em 2. E como eu tenho a mesma chance de pular para cima do que para baixo, ele vai estar em 2 com probabilidade de 1/2 e vai estar em 0 com probabilidade de 1/2. Se eu não quero, então eu vou calcular a probabilidade dele não voltar. Se eu quero que ele não volte, significa que ele tem que ter pulado para 2 no instante 1. Então isso acontece, a gente sabe, com probabilidade de 1/2. Então, para ele não voltar, ele, pelo menos nesse instante, ele tem que ter pulado para cima, e isso tem probabilidade 1/2. Então, vamos admitir, tudo bem, que ele pulou para cima. Então, no instante 2, ele está na posição 2. Agora, eu vou olhar por simetria, 0 está a distância 2 de 2, então eu vou olhar 4, a posição 4. E vou olhar aqui o primeiro instante em que meu passeador chega em 0 ou chega em 4. Por simetria, a probabilidade dele chegar em 4 antes de chegar em 0 tem que ser 1/2. Porque se eu inverter todo mundo, sempre que ele pular para cima ou pular para baixo, eu vou encontrar uma trajetória que, ao invés de chegar em 4 antes de chegar em 0, chega em 0 antes de chegar em 4, e essas trajetórias têm a mesma chance. Então, por simetria, uma vez que eu estou em 2, a probabilidade de eu chegar em 4, então vamos chamar aqui, tal 4 é um instante em que ele chega em 4, e tal 0 é um instante que ele chega em 0. E o que eu estou dizendo é que, saindo da posição 2, a probabilidade dele chegar em 4 antes dele chegar em 0 tem que ser 1/2. Por simetria. Porque essa probabilidade tem que ser igual à probabilidade dele chegar em 0 antes dele chegar em 4. E a soma das duas dá 1, então cada uma das duas tem que ter probabilidade 1/2. Tá? E aqui eu estou indicando que ele está saindo de 2. Ele está saindo de 2, e saindo de 2, a probabilidade de chegar em 4 ser menor do que a probabilidade de ele chegar em 4 antes de ele chegar em 0, tem que ser 1/2. E como eu não quero que ele volte para 0, isso tem que ter acontecido. Então, eu tenho mais 1/2 para garantir que ele vai chegar em 4 antes de bater em 0. Então, a probabilidade dele não ter voltado até o primeiro instante em que ele chega em 0 ou em 4, duas coisas vão ter que acontecer. Ele vai ter que chegar em 2 antes de bater em 0 e depois vai ter que bater em 4 antes de bater em 0. Então, dá 1/2 vezes 1/2. Então, já sei que a probabilidade dele não voltar para 0 é menor que 1/4. E agora eu posso iterar esse raciocínio. Eu posso dizer, bom, então eu vou aceitar que ele chegou em 4 antes de chegar em 0. Então, eu vou olhar para um passeio que começa em 4. Então, a certa altura, vamos dizer aqui, foi o primeiro instante. Então, o meu
o passeio ficou pulando até uma hora que ele bateu em 4. Então, esse vai ser o primeiro instante que ele bateu em 4. Então, eu vou olhar o passeio a partir desse instante. Então, nesse instante, ele está na posição 4. 4 está uma distância 4 de 0, e está uma distância 4 de 8. E vou olhar qual é a probabilidade dele bater em 8 antes de bater em 0. Tá? Como eu quero que ele não volte para 0, eu vou exigir que ele chegue em 8 antes de chegar em 4. Então, agora ele está começando em 4, e como eu quero que ele não volte para a posição 0, eu quero que ele chegue, saindo da posição 4, que ele chegue em 8 antes de chegar em 0, e isso, novamente, por simetria, é 1 meio. Então, então o que eu mostrei é que, saindo de 0, a probabilidade dele chegar em 8 antes de bater em 0 é 1/8. Por quê? Saindo de 1, desculpe. Porque saindo de 1, ele primeiro vai ter que chegar em 2 antes de chegar em 0, depois ele vai ter que chegar em 4 antes de chegar em 0, e depois ele vai chegar em 8 antes de chegar em 0. E aí vocês estão vendo que eu posso sempre iterar esse argumento e mostrar que a probabilidade dele chegar em 2 à potência n antes de chegar em 0 vai ser 1 sobre 2 à potência n, e que esse número é cada vez menor, então que essa probabilidade está indo para 0, e, portanto, a probabilidade dele saindo de 1, dele nunca bater em 0, é 0, e, portanto, isso significa que ele saindo de 1, ele vai ter que voltar para 0. Então, esse é um argumento talvez um pouco delicado, mas eu espero que vocês possam se convencer. Vou simplesmente repetir, tentar explicar de uma maneira alternativa, para que vocês consigam entender. Eu quero calcular a probabilidade saindo de 1, ele saiu de 1, dele nunca voltar, nunca bater em 0, nunca visitar 0. Então, se ele nunca vai bater em 0, significa que ele vai chegar, por exemplo, em 8, antes de chegar em 0. Mas para chegar em 8, antes de chegar em 0, a minha afirmação é que ele tem que primeiro bater em 2 antes de bater em 0. Depois, dado que ele bateu em 2, ele tem que bater em 4 antes de bater em 0. E aqui eu estou simplesmente registrando o fato que ele chegou em 2 antes de bater em 0, e que agora então ele está em 2 e eu quero que ele bata em 4 antes de bater em 0, e depois, saindo de 4, eu quero que ele chegue em 8 antes dele chegar em 0. Então eu estou simplesmente decompondo esse evento, dizendo, olha, se eu cheguei em 8 antes de bater em 0, significa que alguma hora eu cheguei em 2 antes de bater em 0. E depois desse instante, alguma hora eu cheguei em 4 antes de bater em 0, e dado esse instante, alguma hora eu cheguei em 8 antes de bater em 0. Foi isso que eu escrevi aqui. Agora, essa probabilidade aqui só depende dos lançamentos que eu fizer depois de chegar em 4. Então, eles não dependem do que acontece antes. E, portanto, essa probabilidade é igual à probabilidade dele bater em 2 antes de bater em 0, dele bater em 4 depois de ter alcançado 2 antes dele bater em 0, vezes a probabilidade dele saindo de 4, chegar em 8 antes de chegar em 0. E isso, por simetria, é 1 meio. E agora, repetindo esse mesmo argumento para
o primeiro instante que ele bateu em 2, então o primeiro instante que ele bateu em 2, agora para olhar se ele vai bater em 4 antes de bater em 0, só vão valer os lançamentos depois desse instante, que não depende do que aconteceu antes. Então essa probabilidade, ela é também igual à probabilidade de saindo em 1, saindo de 1 bater em 2 antes de bater em 0, vezes a probabilidade de saindo em 2 bater em 4 antes de bater em 0. E essa probabilidade é 1/2. Então eu tenho 1/2 dessa, 1/2 dessa, e essa aqui, saindo de 1, a gente já viu que saindo de 1 a probabilidade de você bater em 2 antes de bater em 0 é 1/2. Então isso mostra que a probabilidade de nunca voltar para 0 é 1/2, é menor que 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, que dá 1/8. E aqui eu escolhi 8, mas eu podia ter escolhido 16, 32, 64, para mostrar que esse número é tão pequeno quanto eu quiser. Isso é, esse número é igual a 0. Então isso mostra que esse passeio aleatório, saindo de 1, ele sempre vai voltar para 0. E na verdade, a gente pode mostrar que saindo de qualquer lugar, ele sempre vai voltar em 0. E aí você pode me dizer, por que você está mostrando isso para a gente? Porque é claro, é muito intuitivo que saindo de qualquer posição, ele sempre vai visitar 0. Bem, isso não é bem verdade, porque você pode se colocar o mesmo problema em dimensão 2 ou em dimensão 3, ou até em dimensões maiores. Então você podia imaginar o mesmo problema, mas agora em dimensão 2. Então vamos dizer que aqui está a rede, você está num ponto da rede, e quando você está num ponto da rede, você tem 4 vizinhos. Então você podia dizer que se você estiver num ponto, você vai pular para qualquer um dos seus 4 vizinhos com probabilidade de 1/4. E agora você pode dizer que a origem está aqui, esse é o ponto 0, 0, que você vai sair num vizinho da origem, e você pode se perguntar, qual é a probabilidade de eu visitar a origem algum dia? Que foi exatamente a pergunta que a gente fez em dimensão 1, mas agora a gente está em dimensão 2. Bom, e a gente pode mostrar que em dimensão 2, você sempre visita a origem. Então você faz lá o lançamento das suas moedas, só que agora você tem uma moeda que tem 4 lados, porque você vai pular com probabilidade de 1/4 para cada um dos seus vizinhos. Então você tem que imaginar um objeto que tenha 4 lados, que você vai jogar, que a probabilidade de qualquer um dos lados sair é sempre a mesma, portanto igual a 1/4, e o valor desse lançamento vai indicar para qual dos vizinhos você está pulando. Então você pode mostrar que a probabilidade de você sair de qualquer ponto, então no ponto n, m, a probabilidade de você visitar a origem é igual a 1. Você sempre vai visitar a origem, qualquer que seja o ponto que você saia, como acontece em dimensão 1. Mas, em dimensão 3, então você pode colocar o mesmo problema, você tem aqui as 3 direções, e você vai ter, então, 8 vizinhos. Desculpe, 6 vizinhos, né? Você tem em dimensão 3, você tem 6 vizinhos, e você vai, então, pular para qualquer um dos seus 6 vizinhos com a mesma probabilidade, que é 1/6. Então, agora você pode pegar um dado, se cair 1, você vai pular numa direção, se cair 2 numa outra, 3, 4, 5 e 6 nas outras direções. E você pode fazer a mesma pergunta, eu vou sair, por exemplo, do ponto 1, 0, 0. Então, a coordenada x é 1, a coordenada y é 0, a coordenada a coordenada z é 0. Qual é a probabilidade, saindo desse ponto, de visitar a origem?
Então você está ao lado da origem, você vai utilizar esses lançamentos para saber como se deslocar nessa rede em dimensão 3, e você se pergunta, bom, saindo desse vizinho, qual é a probabilidade de eu visitar a origem? Pois bem, em dimensão 3, essa probabilidade é menor do que 1. Então, com uma probabilidade positiva, você nunca vai visitar a origem, mesmo saindo de um vizinho. Então, a pergunta não era tão elementar assim, porque ela tem uma resposta diferente, a resposta depende da dimensão. Em dimensão 1 e dimensão 2, é sempre verdade que você vai visitar a origem, mas em dimensão 3, 4 ou qualquer outra dimensão maior ou igual a 3, existe uma probabilidade positiva de você nunca visitar a origem do seu passeio, fugir para mais infinito, sem nunca visitar a origem. E esses são, digamos, os primeiros problemas de uma teoria que se chama a teoria dos passeios aleatórios, que é muito estudada no Brasil e que tem vários resultados, várias consequências extremamente interessantes e importantes, tanto em matemática quanto em física e outras áreas do conhecimento. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, venham visitar o INPA algum dia. Faz-se muita pesquisa aqui no Instituto sobre assuntos correlatos a passeios aleatórios.